Olá! O futuro da água no mundo. Essa foi a discussão do 8º Fórum Mundial da Água que aconteceu entre 17 e 23 de março no Brasil e reuniu autoridades, empresas e a sociedade civil. Este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conversa com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas e conselheiro do consórcio PCJ, o vereador Luiz Rossini, do PV, também com o prefeito de Nova Odessa, que é o presidente do consórcio PCJ, Benjamin Bill Vieira de Souza, e com o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes. Sejam todos bem-vindos. Mas antes, nós vamos acompanhar um resumo do que aconteceu no fórum na última semana. Na última semana aconteceu pela primeira vez no Brasil o 8º Fórum Mundial da Água. Nesta edição, o evento reuniu cerca de 100 mil pessoas de 172 países diferentes. Autoridades do Sistema ONU no Brasil apresentaram resultados do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos. Ao final, foram apresentados 2 documentos: a Declaração de Sustentabilidade e os compromissos parlamentares. O primeiro, além das autoridades, contou com a participação de todos os segmentos e por aqueles que contribuíram pela internet. O texto sobre a sustentabilidade chamou a atenção para a situação atual das políticas sobre água. De acordo com ele, as ações no mundo não estão sendo suficientes para alcançar os objetivos das metas de desenvolvimento sustentável. Em julho, o texto será levado ao Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que acontece nos Estados Unidos. A ideia é garantir alianças cooperativas, reformas hídricas e inovações financeiras, dizem os organizadores. A elaboração do compromisso parlamentar teve a participação de 150 deputados e senadores de 40 países. Ainda neste ano, o documento será enviado aos parlamentos de todo o mundo. O primeiro Fórum Mundial da Água aconteceu em 1997 e o próximo será em 2021, no Senegal. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 3 convidados que eles participaram lá do fórum, vão trazer para a gente um pouco do que aconteceu lá. Vou falar inicialmente com o vereador Rossini. Vereador, o senhor que representou a Câmara Municipal no evento, queria que o senhor falasse um pouquinho do painel que o senhor participou e que tipo de discussão nós tivemos lá naquele momento. A gente falou aí do futuro da água, mas esse futuro passa por várias vertentes. Seja bem-vindo. Bem, é uma alegria estar participando aqui do programa, Milna, juntamente com o Bill, prefeito de Nova Odessa, e nosso presidente do consórcio PCJ, e também com o nosso secretário Rogério Menezes. Você disse no início que o fórum foi para discutir o futuro da água no mundo. E como nós estamos inseridos no mundo, obviamente a gente foi focando também, pensando no futuro da água na nossa região, basicamente na bacia do PCJ. E o Conselho Fiscal do consórcio PCJ apresentou um dos painéis que discutiu o papel do legislativo na gestão da água nos municípios. E nós pudemos ali trocar várias experiências. Eu levei 2 relatos de ações legislativas de Campinas para a gente poder partilhar. Um foi a nossa lei que instituiu o programa de serviços ambientais, que paga os proprietários rurais para manterem preservados seus mananciais, as nascentes, né? E pelo serviço que isso é prestado a toda a cidade, obviamente ele precisa ser remunerado por isso. Inclusive no caso da água, pela garantia de manter a produção da água naquela área. E também falei do projeto que eu apresentei, que instituiu a figura do agente ambiental voluntário, no sentido de envolver a sociedade e permitir que as entidades ambientalistas pudessem indicar representantes para atuarem como elemento auxiliar de fiscalização da prefeitura, né? E denunciando as ações que podem causar danos ao meio ambiente, desde descarte irregular de resíduo, maltrato aos animais, soterramento de nascente, desmatamento. Então, a partir dessas 2 iniciativas, a gente promoveu um debate, conheceu também outras iniciativas de outros municípios, mas foi fantástico participar desse evento mundial naquele momento, né? O clima era muito favorável,
assim, a gente percebia as pessoas interessadas, né, e os representantes da sociedade e dos governos ali, mostrando que a questão da água é fundamental e deve ser incorporada dentro da agenda política de todos os governos. Tá certo. Então agora a gente vai falar com o presidente do consórcio, o prefeito de Nova Odessa. Prefeito Bill, seja bem-vindo. Queria que o senhor falasse também que contribuição o consórcio levou a esse evento. Olá, Miriam. Olá, o Rogério Menezes, secretário, vereador Rossini. Também fui vereador, viu? Vereador, o trabalho é bastante, mas colabora muito com a população. Ouvi você falando excelente prefeito. dos projetos da Câmara, que vocês têm incentivado a questão, mas Nova Odessa, depois eu vou pegar para ver se a gente já leva alguma coisa para lá também. Agora, voltando a falar do Mirna, a questão é assim, ó, esse fórum, ele é igual à Copa do Mundo, ele acontece a cada 3 anos num país e o 8º foi no Brasil. O consórcio, o PCJ, ele já tem 30 anos de idade. Então, ele já existe várias cooperações junto com os, vamos dizer, os organismos que discutem sobre água, né? Sim. E o consórcio, o maior legado que nós vamos deixar desse fórum foram 170 países participando, foram os projetos que deram certo, as cooperações entre município, governo estadual, federal, entre os empresários, comerciantes. Como que nós vamos cuidar de um bem comum que ele não tem idade, não vejo idade, a água, todos nós usamos, desde do ventre da mãe até o final da nossa vida, nós estamos aí na necessidade de ter água. Então, ela tem que ser discutida num tema do como que nós vamos fazer. 72% do nosso globo é formado por água. Água doce nós temos 3%. Desses 3%, o Brasil tem aí, 12% só aqui. Nós só perde para o hemisfério sul e o hemisfério norte, que é gelo. E a África tem 10%, mas nós não perdemos. Quer dizer, nós somos o que mais, Rossini e Rogério, tem mais água doce. O que nós precisamos agora com essa experiência do Fórum ter sido no Brasil? Pegar todas as ideias que vieram desses 170 países, o que realmente foi, vamos dizer assim, que deu certo nos países para nós implantarmos no nosso. Vocês dois estiveram lá e vieram um grande público jovem. E eu recebi alguns dados, Mirna, foram 40 mil jovens, criança de 5 até 15, 16, 17 anos. Quer dizer, eu peguei todos os que não foram maior de idade. Então, imagina o grande legado que o Fórum Mundial está deixando. Sim. Quer dizer, aquelas crianças, eu mesmo participei de eu fui 2 painéis, e as crianças participaram comigo. Nós falamos da importância de cuidar das nossas nascentes, a importância da fiscalização, a cooperação entre... os municípios têm que ter uma cooperação entre empresário, comerciante e o administrativo, porque senão não vai conseguir chegar num lugar, quer dizer, não vamos chegar num denominador comum. Mas posso dizer assim, o Fórum vai deixar um grande legado, tanto na questão fator econômico, sobre a questão vamos dizer, a gente sempre fala de sustentabilidade hídrica, mas o maior legado mesmo é fazer com que tenha conscientização de que a água é um bem de todos. E cabe nós discutirmos leis que punem rigorosamente aquele que destrata o bem maior nosso hoje, que é a questão da água. E agora nós vamos conversar com o secretário municipal do Verde aqui de Campinas, Rogério Menezes. Secretário, que contribuição o município também trouxe nessa discussão no Fórum Mundial da Água? Seja bem-vindo. Olá, Mirna. Olá, telespectadores. Primeiro, uma das grandes tendências do Fórum, isso já tinha acontecido, o vereador Rossini, na COP23, na Conferência do Clima, foi a afirmação da importância dos governos locais. Pode-se reunir os presidentes da República, pode-se reunir as instituições, os ministérios, mas o que tem jogado um papel cada vez mais decisivo nas soluções reais para os problemas que a gente enfrenta, e nós temos com insegurança hídrica 1 bilhão e 200 milhões de pessoas não têm água de qualidade. E quase 2 bilhões vivem numa situação de insegurança hídrica, que às vezes tem água, às vezes não tem água.
Então, uma parcela significativa da humanidade depende principalmente da ação dos governos locais. E aí que eu queria destacar o protagonismo que Campinas teve, principalmente o prefeito Jonas Donizete, que, como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, liderou uma plenária da qual participaram mais de 500 governos entre cidades e governos regionais de todo o mundo. Sim. E aí, no que diz respeito, por exemplo, a esses 2 documentos finais, não sei se vocês tiveram acesso a eles, participaram, quando se fala dos compromissos parlamentares. Aí, claro, a gente viu que o documento foi assinado por deputados, por senadores, mas que contribuição a gente pode falar que os parlamentares podem dar quando se fala nessa questão de que, olha, nós apontamos aqui já, o prefeito Bill disse, nós somos o país que mais tem água, mas nós temos também locais no nosso Brasil, infelizmente, que as pessoas não têm acesso à água. Sim. E que contribuição nesses compromissos parlamentares a gente pode dizer que é olhar para o futuro e pensar também nessas pessoas? Um dos itens desse documento aí dos compromissos parlamentares é tratar a gestão da água como prioridade. Ou seja, que em todos os planos de governo, em todas as agendas políticas, se reserve um espaço para a discussão da gestão da água. Até alguns anos atrás, esse tema era sequer debatido. Até por essa razão de vivermos num país onde tem água em abundância, as pessoas não tinham noção de que a água é um recurso finito e que, se você não cuidar adequadamente, ele pode se escassear numa determinada região. Há exemplos no mundo inteiro, e até alguns aqui no Brasil, de regiões onde havia água, produção de água, rios, nascentes e tal, e que secaram pelo uso indevido do solo, pela poluição, pelo desmatamento, ou seja, pela falta de consciência da sociedade e dos governos de que aquilo precisava ser cuidado adequadamente. Então, o compromisso parlamentar é isso, que todos os parlamentos vão fazer o trabalho de incluir nas legislações, legislação de proteção à água, aos mananciais e tudo aquilo que é necessário para garantir a segurança hídrica. A tecnologia é fantástica, mas você não tem tecnologia que consiga produzir água. É apenas a natureza a principal usina geradora e produtora de água. Então, é a natureza que a gente precisa preservar, usar a tecnologia até para recuperar, utilizar racionalmente, reaproveitar, mas, acima de tudo, ter um cuidado adequado com o meio ambiente, né? Tá certo. E você que assiste o Questão de Ordem, pode enviar perguntas para os nossos convidados através do WhatsApp. O número é o 19 99811 0260. Essas perguntas ou colocações serão lidas no último bloco do programa. E a gente, continuando aqui, a gente vai fazer um recorte no estado de São Paulo, mais precisamente na nossa região, bem porque nós tivemos aí no último ano a crise hídrica no estado de São Paulo, depois tivemos aquele momento em que Grande São Paulo e as bacias do PCJ discutiam a questão da renovação da outorga, no que diz respeito à quantidade de água que cada um tem ou teria direito. Eu queria que a gente relembrasse um pouquinho o que aconteceu e como ficou essa história, prefeito Bill. Olha, primeiro, só complementar aquela pergunta que você fez, que nós temos um lado do Nordeste que ainda ele é carente com questão de água. Só que nos outros países também são assim. Tem uma época, tem um lado sempre vai ter um que tem menos água. Sim. E eu estive em Israel para poder conhecer a tecnologia lá. Então já está chegando no Brasil. O Maranhão já vai estar utilizando dessas tecnologias. Quer dizer, a dessalinização da água. Você pega a água do mar e transforma em água doce. Ela é a mesma água doce normal. No Israel, só tomei água do mar, o tempo todo lá, água do mar. Mas como que foi feito? Através de tecnologia. É que assim, aqueles países são muito antigos e as dificuldades deles, eles passaram por muitos testes. Hoje nós estamos já colhendo algo, uma tecnologia que já foi testada e comprovada. Então,
Eu estive em Israel o ano de 2017 e lá eu pude comprovar que o Maranhão já está trazendo essa tecnologia. Então, a questão da falta de água dessas regiões, ela hoje já dá para poder se resolver, né? Mais furando poço, é tecnologia, você pegar a água do mar e trazer e tratar tanto para a questão do campo como a questão do consumo humano, do gado, do animal. Sim. E lembrando sempre, gente, que a água depois de usada, ela volta para a natureza, é só você tratar ela. O nosso corpo é 71% de água. Então, quer dizer, nós renovamos, a água se renova. Se você deu uma descarga aqui e ela for para o rio e tratar, ela voltou de novo para nós, ela vai circular em volta nossa, né? Sim. Mas voltando à pergunta, onde você fez a pergunta... Como ficou a questão da outorga, da renovação da outorga, que foi feito ano passado. Antes tinha aquela discussão a respeito da quantidade que seria disponibilizada para a Grande São Paulo e a disponibilidade para os rios da bacia das cidades que compõem o PCJ. Como ficou isso? Só para a gente lembrar e falar desse enfrentamento também, que é algo importante aqui para nós. Do PCJ, Mirla. Na verdade, no início era 5 metros cúbicos por segundo. E uma luta aí de Câmara Municipal, PCJ, envolvimento com a sociedade, nós dobramos. Hoje, nossa região tem 10 metros cúbicos de água por segundo. Lembrando que agora, com a nova barragem de Amparo e Pedreira, já vai iniciar a obra, vai fazer com que 22 municípios já sejam abastecidos também por essa nova obra. O PCJ ele fez um trabalho muito bem elaborado junto do governo estadual, preservando a nossa região, né? Nós tivemos essa crise hídrica de 2014, que foi assim, algo fenomenal, mas se chama eventos extremos. Porém, nós fizemos um levantamento e fizemos uma apresentação na última reunião de que nós tivemos 61, se eu não falha a memória, nesse período agora, nós estávamos com 60 milímetros de chuva. 61, em 2014. Nós estamos com 71. É isso, 71 milímetros foram os últimos análises. Quer dizer, nós não estamos muito longe daquele evento extremo. Então, é necessário a briga para poder ter água, sim. Aliás, esse último verão, a precipitação ficou abaixo da de 2014. Esse verão foi menos chuvoso do que... Por que as pessoas não estão percebendo, pensam que a crise está tão longe que acabou? Não, é que assim, ó, se você é muita água, às vezes você vê chovendo, você está no dia a dia seu do trabalho, da sua casa, então você imagina, não, choveu muito, eu sempre entro no carro, meu motorista fala assim, não, tá tão facinho para chover, nossa, prefeito, encheu todas as represas, que beleza, tal. Só que os dados mostram que, na verdade, a quantidade ela foi abaixo do necessário para poder suprir pelo menos o que... Simples para quem está nos assistindo agora, é só fazer uma avaliação. 2014 foi quando foi o pico do evento extremo, Nova Odessa faltou água, não que faltou água nas torneiras, mas que teve uma grande diminuição em tudo, em outras cidades, região metropolitana de Campinas em si. E aí eu posso dizer para vocês, quanto de chuva nós temos hoje? 61 milímetros, quer dizer, e lá nós tivemos 61 milímetros em 2014, estamos com 70 agora, então está muito próximo os números, para poder, Mirna, acontecer a mesma questão do que aconteceu no passado. Então, por isso a importância do nosso trabalho e a importância do PCJ. O PCJ, muitas vezes, mas o que é o PCJ? É o Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nós discutimos todas as nascentes, todas elas que levam a esses rios o abastecimento das nossas cidades. São compostos nós trabalhamos com 72 municípios, 28 empresas que são filiadas e discutimos um tema comum, que é os eventos extremos e a possibilidade de faltar água. Esses dados são enviados a todos os prefeitos das cidades. Todos os prefeitos têm, os vereadores participam, debate. Isso cria o quê? Uma grande preocupação. Quando você está preocupado, quer dizer, se você está preparado para um grande frio, você põe uma jaqueta, põe uma blusa e tal, e espera o frio vir. Agora, se você não está preparado, você pode morrer de frio. Agora, sabendo que um período vai ser de pouca chuva, então o que nós precisamos? Se prevenir. O que é prevenir? Armazenar, aumentar os reservatórios de água, aumentar ele. Como que você aumenta os reservatórios? Primeiro, você já tem os seus
O reservatório, se aumenta ele em tamanho, em profundidade, você vai aproveitar mais as chuvas que vêm, a água da nascente que chega até lá e fazer o que já tem aqui em Campinas, que é colaborar com aqueles que têm a produção de água, que são as nossas nascentes, que é os projetos hídricos, o desassoreamento das nascentes, fazer com que ela dê mais quantidade de água. E fazer, por último, a segurança hídrica, porque não adianta nada você preparar tudo isso aí, toma um caminhão próximo da represa, você ficou sem água. Tá então, certo. Tudo isso vai poder nos ajudar muito. O PCJ foi algo fenomenal para a nossa região. Secretário, falando um pouquinho sobre esse tipo de ação, o senhor comentou até sobre a importância dos governos locais. A gente prevê, inclusive existe essa previsão daquele projeto Nosso Cantareira, justamente porque a gente fala que Campinas, como ela não tem essa capacidade de armazenamento, é água que vai embora. Como a senhora tem essa visão de qual a importância desses governos municipais, no caso aqui da nossa cidade, de pensar em aumentar a sua capacidade de armazenamento? Bom, antes da gente falar disso, um pouco nessa discussão da crise hídrica. A gente lembrar que em 2014 nós tivemos chuvas 60%, 70% abaixo do pior ano hidrológico da história, que foi o ano de 53, 54. Então a gente teve uma situação, um ponto completamente fora da curva, e isso sobrecarregou demais os sistemas de abastecimento. Então isso levou Campinas a planejar novas soluções. Uma das soluções, que veio também do trabalho político do prefeito Bill, do consórcio, do comitê PCJ, do prefeito Jonas Donizete, de todas as lideranças da região, que foram ao governo do estado e garantiram as obras de infraestrutura necessárias. A interligação de bacias, que foi feita uma grande obra recém-entregue, e também essa obra que agora vai ter início, que é a obra da bacia aqui Campinas, Reservatório Campinas Pedreira. Também existe um processo de licenciamento, na verdade ainda em estágio inicial de licenciamento junto ao governo do estado, quem vai licenciar essa obra é a CETESB, um reservatório próprio de Campinas, para garantir aí por 2, 3 meses água nas situações de maior emergência. Então o fato é que nós nos preparamos após superar essa crise com medidas importantes do governo municipal. Acho que nós aprendemos bastante com a crise. Isso é importante. Hoje o pagamento por serviços ambientais está se tornando uma realidade em Campinas. Estamos assinando agora os primeiros contratos do PSA, do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, agora ainda esse mês. E nós temos então uma série de ações de revitalização de nascentes. Estamos completando agora, em março, 1 milhão de árvores plantadas nos últimos 5 anos em Campinas. Árvore é quase que sinônimo de água. Você recuperou a nascente, você revitalizou aqueles 50 metros de raio ao redor da nascente, você está fazendo que aquela nascente produza mais água, né? Então nós estamos trabalhando com essas bacias prioritárias onde Campinas capta água, que basicamente é a bacia do Capivari 5% e 95% das bacias ligadas à montante da captação da Sanasa no Atibaia, e isso já tem dado os primeiros resultados. É um trabalho de fôlego, meio ambiente, a gente não deve pensar, quando a gente faz um trabalho ambiental, nas próximas eleições. O prefeito Jonas tem falado muito isso. A gente está fazendo um trabalho para pensar nas próximas gerações. Então, eu acredito que essa soma de esforços do legislativo com o executivo e essa liderança regional do consórcio, o vereador Rossini falou dos parlamentares. Os comitês de bacia e os consórcios de bacia são considerados hoje parlamentos da água. O que é um parlamento da água? Vai além desse conceito de Câmara Municipal e é um espaço de articulação da sociedade, onde participam as entidades da sociedade civil, as entidades ambientalistas, os parlamentares eleitos nas urnas e também as universidades, todos os atores que precisam interagir na região com o recorte da bacia hidrográfica, para que a gente possa garantir água na quantidade e na qualidade para o desenvolvimento da região. Tá certo. Então, o prefeito Bill falou sobre segurança hídrica, mas a gente vai mencionar de novo esse tema no próximo bloco. Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute
o futuro da água, um dos temas aí do Fórum Mundial da Água que aconteceu na última semana, de 17 a 23 de março. E a gente fala aqui sobre isso. Você que quer participar, mande a sua pergunta aos nossos convidados através do WhatsApp. O número é o 19 99 811 0260. E a gente vai ler essas perguntas no último bloco. Mas a gente falava sobre segurança hídrica, inclusive o prefeito Bill comentou, por exemplo, um acidente que possa despejar algo que aí polua a água. O que faz parte dessa segurança hídrica? Um exemplo, Mirna, que os nossos telespectadores podem ter, eu vou dar um exemplo da cidade onde estou prefeito. Nós temos uma represa que é uma represa de armazenamento de água para a cidade. Lá são 5 represas e nós não usamos a água do rio. Nós usamos águas de nascente e águas represadas através da chuva. Okay. E uma dessas estão localizadas próximo da rodovia Anhanguera. Um acidente com caminhão, com combustível, com óleo, diesel, se ele descer, se tombar ali e descer, eu vou ter mais ou menos 20 mil famílias sem água até eu resolver aquela situação. Eu não tenho uma segunda chance, olha, então vou tirar a água daqui. Não, eu tenho aquele reservatório que é o que abastece a minha cidade. Então, quando você fala de segurança hídrica, quando eu assumi o meu mandato em 2013, nós começamos em volta dela, criar umas valas que se qualquer acidente correr, primeiro aquele líquido vai para um outro lugar, dando tempo assim a gente poder socorrer a represa. Essa segurança hídrica, ela é importante em todos os níveis. Por exemplo, o que é segurança hídrica? Nós temos o Ribeirão, isso eu dei um exemplo da minha cidade, da nossa reservatório. Sim. Porém, quando nós falamos da região metropolitana de Campinas ou do que o PCJ discute nas regiões, o Ribeirão Quilombo hoje. Ele é um rio que ele pode ser utilizado num eventual problema de falta d'água. Mas como utilizar um rio que nós estamos poluindo ele completamente? Então, se você pegar, ele começa em Campinas, termina em Americana. São 6 cidades que poluem ele. Será que não há possibilidade? E lógico que há possibilidade de nós começarmos uma discussão para poder recuperar esse ribeirão, para que ele, no futuro, se transforme uma fonte de segurança hídrica para nós. Por exemplo, Jundiaí tinha o rio Jundiaí. Foram lá 15, 20 anos de trabalho, lutando, hoje já podem pescar. O pessoal já está pescando no rio Jundiaí e come o peixe de lá. Então já é uma segurança hídrica para aquela região. O senhor está falando a questão do Quilombo, é ele que forma, inclusive, a represa de Americana. Ele é um dos que o pessoal, inclusive, antigamente chamava ali, ou chama ainda de Praia Azul, Praia dos Namorados. E aí, realmente, quando a nossa equipe esteve lá no ano passado, você olha aquele mundaréu de água e fala, gente, e ainda assim falta água às vezes, né? E essa é uma questão bem importante. É uma questão que agora, acho que em abril vai ter o primeiro debate, viu, Rossini? Onde vai envolver a Sociedade de Campinas, a Sociedade de Hortolândia, a Sociedade de Sumaré, Nova Odessa e Americana e Paulínia. Vamos discutir o problema do Ribeirão Quilombo. Em 2002, eu era ainda vereador na Nova Odessa, começou uma discussão sobre a recuperação, fizeram um plano de macrodenagem e depois parou o assunto. Agora eu retomei esse assunto com mais veemência agora, mais questão do Fórum Mundial, mais a conscientização toda, a questão da falta de água de 2014, isso tudo nos motivou a vamos recuperar, vamos salvar o Ribeirão Quilombo. Então vai ter primeiro debate, o primeiro tema de ações, quer dizer, a primeira reunião que vai montarmos um plano de trabalho e prazo para poder recuperar o rio, cobrando de cada município a sua parte, né? Por exemplo, hoje, Rogério e Rossini, a Nova Odessa trata 100% do esgoto coletado. Então, o nosso esgoto, hoje nós já estamos com um projeto de reuso da água. A Sanasa já faz isso. Sim. Nós agora vai ser assim, o município Nova Odessa também vai poder fazer o reuso da água. Porque nós despejamos água limpa para o Ribeirão. Você deu descarga, nós tratamos. Nossa usina, nossa estação de tratamento, ela está para 75 mil pessoas. Nós temos 56 mil habitantes hoje, segundo o censo da nossa cidade. Então, quer dizer, é esse trabalho que cada município vai ter que, juntos, nós acharmos a solução. Rogério. Dos rios que atravessam Campinas, apenas um tem as suas nascentes dentro de Campinas, que é o Ribeirão
quilombo. Nasce aqui. Todos os demais atravessam a nossa cidade, a gente já recebe a água com algum problema de qualidade que vem rio acima. Campinas está preparada para enfrentar essa questão, para dar contribuição com a região que o prefeito Bill cobrou aqui ao vivo, né? Que a gente possa recuperar as nascentes do quilombo. A Sanasa está projetando todos os investimentos em saneamento nessa fase final da universalização. Então nós queremos entregar a água do Ribeirão Quilombo, quando está lá na divisa com Sumaré e que depois vai para a Americana, recuperada. A vegetação revitalizada, para que a gente possa dar o exemplo. Não adianta a gente se preocupar só com os rios, não pode ter em meio ambiente, não pode ter uma postura egoísta. Fala assim, eu vou me preocupar aqui com Campinas. Então já é um tema que a cidade discute. O meio ambiente de Sumaré, o meio ambiente de Indaiatuba. Existe o meio ambiente. As divisões de cidade nós inventamos. Então a Campinas está preparada no plano de recursos hídricos, tem um foco muito grande nessa questão do quilombo, né? E existe também a previsão da Sanasa de resolver o que falta com as novas obras de saneamento para a gente poder fazer a despoluição. Quando a gente fala no Ribeirão Quilombo, por exemplo, tirando esse que foi citado, qual é o problema? Que tipo de esgoto ele recebe hoje? São as ligações clandestinas? O que aconteceu no passado que ainda resulta nesse problema aqui na cidade? O que aconteceu é que a gente ainda tem áreas da cidade que não, ao longo de décadas, e a gente não está aqui criticando ninguém, porque as pessoas vão morar numa situação que não gostariam, às vezes precária, não por opção, por falta de opção. Mas aconteceu áreas que ainda precisam de regularização, áreas que ainda precisam das condições, inclusive legais, para que a infraestrutura possa ser instalada. Pessoas que ainda moram em áreas de risco, essas sim não há como permanecer, porque é o risco à vida das pessoas. Mas as pessoas que moram em áreas que serão regularizadas para poder chegar ao saneamento. Muitas vezes tem uma estação de tratamento de esgoto da Sanasa, mas falta tubulação para levar esse esgoto para a estação, para poder ser tratado o esgoto. Então existe ainda muito lançamento irregular de esgoto. Isso acaba prejudicando a qualidade da água. Quando você recebe matéria orgânica, isso consome o oxigênio da água. Onde tem baixa quantidade de oxigênio, não tem peixe, né? Não tem vegetação. E aí você vai tendo aquele córrego com quase, em muitas situações, né, um córrego que não tem vida. Então recuperar a qualidade de água é recuperar a vida nesses córregos, recuperar a vegetação, é recuperar a capacidade dos animais se dispersarem, passarem por esses corredores ecológicos ao longo das nossas margens, dos rios e córregos. E aí você vai tendo uma cidade que vai recuperando a forma de conciliar o desenvolvimento com os aspectos econômicos, sociais e ambientais, recuperando esse passivo ambiental do crescimento desordenado das últimas décadas. Esse plano municipal ele já está pronto ou ele está em construção? Ele está em execução, na verdade, né? A gente está tendo, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, né? Dentro do plano de saneamento, Rossini, que a gente fez em 2013, está previsto, por exemplo, o programa de saneamento rural. Aquelas localidades que não recebem a rede coletora da Sanasa, você tem as fossas sépticas no padrão da Embrapa. Já foram 49 fossas sépticas implantadas e agora estão implantando também alguns jardins filtrantes, que é utilizar a tecnologia da natureza, utilizar o serviço ambiental a favor da população, tratando o esgoto em situações isoladas, não onde tem rede, mas aonde a rede não pode chegar porque os custos são proibitivos, são enormes. Mirna, nesse mesmo contexto que o Rogério está falando, só aproveitando a pergunta que você fez, né, sobre as ações, o porquê que os municípios, as empresas ainda poluem, na verdade o maior poluidor do Ribeirão Quilombo, vou falar do Ribeirão Quilombo, mas são o urbano, não é o industrial. Maior parte é o urbano, as descargas, que é o esgoto doméstico. É esse que é a maior concentração. Então, começou um debate muito forte, cobrança dos prefeitos, quando foram aprovada uma lei, se eu não me engano, sei lá, de 96 ou 98, onde obriga cada município a tratar do seu esgoto. Nós vamos falar a palavra correta aqui. Tem que obrigado ele tratar da casa do cidadão, de chácara, onde que for, ele tem que tratar o esgoto dele.
né? Isso aí é obrigação do gestor público. E durante os anos, a lei ela foi dando assim, uma flexibilidade, porque o município com dificuldade financeira para montar as estações, para operar, porque tudo tem custo. E quando o governante fala que vai fazer o esgoto ser tratado, vou cobrar lá uma taxa de... o povo já não aguenta mais taxa. O povo não pode mais ver uma taxa. Mas para poder ter serviço tem custo. Sim. Ninguém tem vara de condão para sair fazendo tudo de uma única, muito rápido. Porém, as leis federais, elas vieram e está sendo de muita importância. Criou-se uma obrigatoriedade para cada prefeito. Não importa se é o prefeito Bill, se é o prefeito Jonas, ou qual prefeito. Existe uma lei que nos obriga a fazer isso. E cada um que ainda joga algum tipo de dejeto sem tratar no Ribeirão Quilombo, simplesmente, ou ele está com um TAC lá, com um período para trocar, ou ele está fazendo algo contra a lei. Sim. Isso aí é bem claro. A nossa equipe, inclusive, fez uma reportagem com a Câmara Municipal de Americana, que existia uma comissão de estudos a respeito do assunto, se colocou a questão do valor para recuperar aquelas águas, que é um valor muito alto também. Mas alguém precisa começar. Um exemplo, Mirna, você faz assim, ó. Hoje, a discussão lá em Americana é a questão do Rio Jaguari, que é Atibaia, Jaguari, que é o que cuida, que é a nossa praia azul, Praia dos Namorados. Sim. O Ribeirão Quilombo é um dos que chegam até lá, mas ele não é o grande poluidor. Não, ele não é. Mesmo porque ele já cai no Rio Jaguari e já vai direto para Piracicaba. Tá. Então a chance dele ser o poluente não é. Então, o que lá está tendo uma discussão de recuperar aquela grande bacia, porque ela também dá retorno econômico. Sim. Porque há muitos anos atrás o movimento, as pessoas usavam como vamos dizer, balneário. Era um local de turismo também. Turismo. Então, quer dizer, quem perdeu com tudo isso foi a Americana. Não vou sempre dizer, porque aquilo tudo era Mas um todos os potencial municípios econômico. têm uma responsabilidade. Todos os municípios. Sim. Aliás, Mirna, eu acho que quando a gente fala assim de responsabilidade dos prefeitos e dos gestores, né, essa responsabilidade ela está mais viva e ativa atualmente. No passado, o pessoal nem se preocupava com isso. Nem se falava em meio ambiente. Se a gente for dar um exemplo, por exemplo, o Rio Tietê, né, na capital mais rica, mais desenvolvida, né, do Brasil. No trecho que ele está na cidade, ele é morto. Sim. Né? Agora, olha como a natureza é pródiga. Aí quando ele chega lá para o lado de Barra Bonita, né, ele já se recuperou. A gente precisa devolver também as condições da natureza para ela também fazer a sua parte. Esse conceito de gestão dos recursos hídricos, a gente fala que temos água em abundância. A água, o volume de água no planeta é o mesmo há bilhões de anos, ele está distribuído de formas diferentes e tal. Mas pensar na gestão dos recursos hídricos na nossa região, a construção dos reservatórios para armazenar água no período de chuva é fundamental, é prioritário. Que é o de Pedreira e Amparo. Ok. Mas isso não basta. O prefeito Bill aqui até citou alguns outros exemplos. O tratamento do esgoto é uma coisa que precisa ser feita e todos os municípios têm que ter essa meta de tratar 100% do seu esgoto. Isso exige investimento. A água, depois de tratada, a perda no sistema de distribuição ainda é muito alta em grande parte dos municípios. Campinas é uma dos que tem menor perda do Brasil, 19,2%. Sim. Mas para você acabar com a perda do sistema de distribuição, você precisa investir na substituição da rede. Nós gastamos 23, cortando aqui, nós gastamos 23 milhões em Nova Odessa. Quando eu assumi o governo, nós tínhamos 47% de toda a água tratada, nós perdíamos ela antes de chegar na casa. E nós estamos chegando a 20, Campinas agora com 19. Então, nota-se que o investimento que foi feito, o tamanho dessa cidade, deve ser astronômico. Então, só para o telespectador ter uma noção do que, do que o vereador Rossini está falando, é que nós fizemos de 2014 até hoje, né, ainda estamos terminando, foram 23 milhões de investimentos só para trocar a tubulação que leva a água tratada até a casa das pessoas. Pois é, e mais outras ações. Obviamente, essa recuperação das nascentes... E tem a água de reuso também, que a EPAR também, apesar de ser uma tecnologia nova. Sim, no caso assim, quando você trata
o esgoto, ele pode virar praticamente quase água potável, né? Sim. A EPAR, ela produz uma água de excelente qualidade, ela não é potável, mas é uma ação que também exige investimento. A recuperação das nascentes, plantio de árvore, tudo isso é necessário. E existe a ponta também a consciência do consumidor. Hoje a gente já percebe uma mudança de cultura, onde as pessoas já estão mudando os seus hábitos. Acabou essa mania de lavar o quintal com a mangueira, empurrar a folhinha até o fim, lavar o carro com a mangueira, né? As pessoas já fecham... Era até legal, né, Rossi? De domingo, pegava o carro, colocava lá fora um baldinho, vamos lavar Ninguém o carro, ligava, né? E era, tá em abundância, Coisa escovar o muito- dente com a torneira aberta, aqueles banhos legal. prolongados. Então são um conjunto de ações para a gente chegar nesse nível de uso racional da água, aproveitamento o máximo desse recurso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu pude participar de uma apresentação da Coreia, onde um protótipo de casa 100% sustentável. E no questão da água, é quase que um circuito fechado dentro da própria residência. Sim, eu vi. A água da pia, que é do tanque, né? Então, no final, assim, aquilo que você capta inclusive aproveitamento de água de chuva, aquilo que você pega do sistema público, sei lá, é 20% daquilo, reduz e quase 80% o que você consumia. A água da pia sendo tratada, ela é utilizada na descarga do banheiro, essa depois vai embora, né? Sim. Mas a água da chuva sendo representada para lavar roupa, não sei Sim, o quê. aí eu até vou fazer uma pergunta. A própria Câmara de Campinas já teve iniciativas, por exemplo, de apresentar projetos de lei, e se não me engano tem um tramitando agora, também com o mesmo tema, de que as novas construções já venham com um projeto de reutilização, por exemplo, da água da chuva. Por que é tão difícil a gente conseguir implantar um projeto desse nas habitações? Principalmente nas habitações populares, apesar de termos Posso até protótipos. responder isso para você? Não há dificuldade, é costume. Aí é o costume, não existe dificuldade, precisa ter o costume. Por exemplo, na Nova Odessa nós fizemos a primeira escola que você usa a água da chuva. Você tem uma cisterna que toda chuva nós coletamos. Mas tem que ser uma nova escola ou você pode fazer numa escola antiga adaptar? O investimento é alto. Se Tá. você for fazer em todas as escolas, muitas delas acaba não tendo condições de adaptar, porque Sim. às vezes você pensa, mas fazer uma cisterna é fácil, mas ela pode dar infiltração, ela pode derrubar um prédio, então toma muito cuidado, porque a água, afinal de contas, ela, como é que se diz, meu pai falava, que não tem buraco para a água, ela faz o buraco e acha e vai embora. Então imagina uma cisterna vazando debaixo de um prédio, de uma casa, então muito perigoso. Mas os novos empreendimentos, muitos deles já estão vindo com um conceito novo de sustentabilidade hídrica. Isso já foi um grande avanço. Então, nota-se que as discussões, a menina não tem vergonha de falar, eu morava na área ribeirinha, onde passei por enchente, ficava lá. Naquele tempo ainda enchente, até brinquei um dia, falei, a enchente ficava 45 dias, hoje 2 dias secou. Antes era 45 dias no ginásio lá. E aí eu lembro que a primeira vez que veio a poluição mesmo, matou uma grande quantidade de peixe e nós não entendíamos por que os peixes estavam morrendo. Nós queríamos era catar de carriola e levar embora para comer. Era isso que nós estávamos preocupados. Hoje, acontecer algo você vê um peixinho assim, buscando oxigênio, você já está denunciando no Facebook, você está denunciando em todos os lugares. Então, o conceito está mudando. Então, nós estamos adaptando. Quando fala na Coreia, fala dos outros países, nota que nós somos um país ainda novo e que estamos aproveitando o que de bom os outros países passaram e hoje estão passando para adiante. Então, a Casa Sustentável vai ser realmente um futuro para nós. Escola, por exemplo, essa escola hoje, toda a água da chuva, ela vai ser utilizada nas descargas, na lavagem de toda a área da escola, que usa muita água. Então, nós já demos um primeiro passo. Sim. As próximas reformas das escolas, todas elas, provavelmente, se eu não tiver prefeito, o outro prefeito vai ter consciência de falar, olha, já vamos reformar a escola, já vamos colocar um sistema para poder reutilizar a água. Então, é sempre um passo. Nós não estamos atrás desses países. Esses países sofreram tanto que acabou toda a água. Você pega Israel não tem água nenhuma. Então, você nota que esses países que tiveram, salvo a Espanha, que foi um país que saiu na frente de todos os demais países, todos eles sofreram como é que chama? Com eventos extremos. Estados Unidos ou é água demais ou é a falta total. Você vê, como é que chama lá, município inteiro debaixo d'água.
Isso aí é falta de planejamento, um país de tecnologia daquele. Então, nota-se que, apesar das dificuldades, nós, da nossa região e o próprio Brasil, dá passo. É passos lentos, mas passos para o futuro. Então, estamos fazendo, estamos preocupados em fazer. Eu acredito que vai chegar, né, Rogério? Nós temos motivos para otimismo. Eu voltei bastante otimista do Fórum Mundial, porque as soluções que se encontrou lá e as tendências, nós estamos aplicando, tanto na região através do consórcio PCJ, do comitê, como aqui em Campinas. Exemplo, universalização do saneamento. Campinas, eu observei lá que é uma das cidades que mais investe em saneamento no país. Não é todo líder que gosta de investir em saneamento. É obra enterrada. É obra que muitas vezes não tem aquela visibilidade de obras que estão acima do solo. Campinas investiu 460 milhões na primeira gestão do prefeito Jonas e agora tem 415 em contratos da Sanasa. Você pega o pagamento por serviços ambientais, uma tendência, Campinas está executando. Você pega a questão da redução das perdas. O estado de São Paulo está com perdas acima de 30%. O Brasil, 38% de média. Significa que cada 100 litros de água que é tratado na estação de tratamento de água, 38 é perdido. Vai para o ralo. É um absurdo isso. Campinas está abaixando aí de 19. Então, assim, são tendências. Próprio reuso de água. Uma das principais tecnologias do país hoje em reuso é a EPAR, a Estação Produtora de Água de Reuso de Campinas. Então, a gente vê que os desafios ainda são enormes. Campinas já está chegando a 96,4% de residências abastecidas com água de qualidade pela Sanasa. Tem um tratamento terciário que não é toda cidade que tem, que é esse tratamento da água de reuso, que você pode praticamente clorar e ela está disponível para uso. E a gente, então, tem avançado muito. Mas é lógico que o país precisa avançar muito mais nessa área, investir em saneamento, investir em água, que é investir em prevenção de doenças. Nós estamos nos últimos minutos, eu vou fazer a mesma pergunta para os três e 1 minuto para cada um. É o seguinte, nesse contexto, qual é a responsabilidade do gestor e a responsabilidade do cidadão? Prefeito Bill. Olha, primeiro que a maior responsabilidade somos todos nós, né? Mas o gestor público, ele é o maior responsável, porque afinal de contas, ele que vai fazer com que o município tenha projetos, programas, ele que vai implantar os programas, Mirna, para que a população siga. Quando você fala o gestor público, ele é o chefe maior da cidade. Cabe ele ter ideias e implantar, seja elas negativas ou positivas, ele tem que fazer. Porque muitas vezes alguns executivos não tomam decisões porque a própria população vai cobrar dele lá porque aumentou o imposto A, B ou C, mas ele tem que entender a responsabilidade dele. A maior responsabilidade é do gestor público, porque mesmo assim nós temos que ainda levar para as escolas a conscientização dos pequenos para que eles vá lá e corrija o pai quando o pai joga a garrafa PET, quando o pai vai jogar o resto do material de construção nas beiras das nascentes, quando o pai vai lá e polui o nosso próprio meio ambiente. Então, se nós pegarmos firme na educação para que essas crianças levem para o futuro, para dentro da casa deles, eles vão ser os pais melhores. Então vamos tratar dos pequenos para ter lá, mas a responsabilidade maior sempre eu, na minha opinião, vejo a do gestor. Rossini. Eu acho que nenhum homem público, seja na função executiva ou legislativa, pode alegar ignorância do problema ou que não tenha consciência da sua responsabilidade. Eu acho que de parte dos gestores, eles têm a obrigação de aprimorar as políticas públicas dessa área. É fazer com que o município, o Estado, né, a figura do Estado, cumpra o seu papel de fazer o investimento, de fazer as ações que são de responsabilidade do município, garantindo água de qualidade, tratando esgoto e adotando políticas de preservação do meio ambiente. E do cidadão é ter consciência de que ele também pode ajudar muito, não desperdiçando, não jogando lixo em qualquer lugar, não desmatando, não poluindo e usando racionalmente a água. Aliás, se você usar racionalmente, economizar água na sua casa, um dos benefícios que você vai ter é no teu bolso, né? Você vai gastar menos e vai poder aplicar esse dinheiro e outras prioridades para a sua família. Tá certo. Então, Rogério? Olha, o grande desafio hoje do gestor público é tirar os projetos do papel. A burocracia é muito grande, as restrições orçamentárias são enormes. A gente vive um contexto hoje que é difícil das pessoas perceberem, mas de cada R$100 que se paga em imposto, só 18 ou 15 ficam no município. Então a gente tem um pacto federativo que não favorece o governo local
e é só o governo local que pode efetivamente resolver o problema do cidadão. Então, a grande dificuldade é nesse cenário econômico super difícil, nesse cenário fiscal super difícil, tirar os projetos do papel. E a questão da população é todo mundo entender que o meio ambiente não é responsabilidade do prefeito, nem do secretário do Verde, nem do vereador. É a responsabilidade de todos nós. Quando se a gente quer ter córregos limpos, nós precisamos não jogar entulho nos córregos. A gente precisa não colocar fogo no lixo, porque ele pode se alastrar para a vegetação e pode causar um impacto ambiental. Meio ambiente é responsabilidade de cada um de nós. A hora que toda a sociedade tiver essa consciência, nós viveremos em uma cidade cada vez mais limpa, cada vez mais preservada do ponto de vista do meio ambiente. Tá certo, então, nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. E se você não acompanhou por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas, acesse a playlist do Questão de Ordem e acompanhe não só essa, mas tantas outras discussões. Eu fico por aqui e até um próximo programa.